A paz do Senhor, Shalom Adonai. Nesse dia eu quero abençoar a tua vida com uma palavra. E nesse momento eu queria convidar você a fazer a leitura da carta aos Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme, inabalável. Neste dia eu queria deixar para você como resistir ao dia mau. E aí você pode estar dizendo assim: o que é o dia mau? É aquele dia que você amanhece ou vive um dia sem ânimo, um dia que você acha que não tem saída, um dia que você acha que não tem solução, um dia que você acha que parece que o mundo está sobre a sua cabeça, um dia que a tristeza parece que governa o seu coração, um dia que a amargura ela toma a tua alma de tal maneira que o desespero se alonga. Esse nós podemos considerar um dia mau. O dia que acontece algo tão terrível que você não sabe nem como lidar com a situação. Esse dia é um dia considerado o dia mau. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que a gente tem que ter uma resistência, que a gente tem que ter uma preparação para esse dia, porque todos vão passar por esse dia. Não há ninguém que não vá passar, inclusive o próprio Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, antes de cumprir a sua missão, ele teve um dia mau. O texto diz que ele chamou os seus 3 intercessores para orar. E o texto diz que enquanto ele estava orando, o seu suor caiu, se transformou em sangue, porque grande era a angústia da sua alma, grande era a tristeza, não porque ele não quisesse cumprir a sua missão de salvação, mas porque ele sabia que ia ser um dia muito forte, ia ser um dia mau, porque a morte ia tentar prender ele na cruz, mas certamente Deus não o deixou, ele venceu a morte. E nesse momento eu queria compartilhar com você como resistir a esse dia que nós sabemos que vai chegar para todos nós. A primeira coisa está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, quando Deus diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia e nem de medo, mas nos deu espírito de poder. A primeira coisa que você precisa para resistir num dia mau é resistir com espírito de poder e não com espírito de medo. O medo é uma coisa tão terrível na vida do ser humano que quando ele toma, ele estagna a pessoa. Ele não deixa a pessoa avançar. E quando o dia mau vier, você não deixe o medo tomar suas emoções. Você corra para os pés do Senhor. Apresente ao Senhor o seu medo. Pai, está difícil, mas nesse dia mau eu sei que Tu és comigo. Vence esse medo, Pai, na minha vida, para que eu possa ter uma resistência e chegando lá na frente ver a minha vitória. A segunda coisa que você precisa ter para resistir ao dia mau é esforço e ânimo. A Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 1, que Moisés, o melhor amigo de Josué, morreu. E Deus, ele visitou Josué num dia mau, um dia que um amigo muito íntimo morreu. E Josué, na sua dor, na sua tristeza, Deus vem com a sua presença e diz: Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Levanta, toma força, toma ânimo, porque tem um Jordão para você atravessar o povo. Ou seja, Deus, ele visitou o dia mau de Josué e não chamou ele para falar: realmente é difícil perder alguém. Não, Deus foi lá e liberou a palavra sobre a vida de Josué. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, meu irmão, minha irmã, quando o dia mau chegar, entenda que você precisa se esforçar com ânimo e com força. E certamente o Senhor será contigo e você vai atravessar o Jordão. Assim como Deus foi com Josué no seu dia mau, Deus será contigo no teu dia mau. Ele vai te dar força, Ele vai te dar um bom ânimo para você vencer todas as dificuldades.
A terceira coisa que você precisa ter para resistir ao dia mau é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 diz isso. A fé é algo que agrada o coração de Deus. Quer ter uma vida que agrada a Deus? Comece a ter fé. O que é fé? É a certeza, é a convicção de que Deus está com você, que Ele não te abandona. É a certeza, é a convicção, que você não está vendo, mas tem a certeza que Ele está ali com você. Aí eu me lembro de Daniel, lá no capítulo 3, quando ele é conduzido pelo rei a adorar a estátua, e Daniel e seus amigos não adoram, e são determinados a ir para a fornalha. E quando estão dentro da fornalha, eles poderiam dizer assim: nossa, o nosso dia mau chegou e Yahvé não nos livrou. E Daniel e seus amigos, eles tinham fé. Mesmo no meio do fogo, eles não abriram mão da sua confiança, da sua certeza, da sua convicção que Deus estava com eles. E assim aconteceu. O texto diz que todos viram que no meio do fogo havia um quarto homem. E quem era o quarto homem? A presença de Deus no meio da fornalha. Eu quero te dizer que ainda que você já esteja nesse dia mau, Deus está no meio da situação. Pode parecer que Ele não te livrou, mas certamente nenhum mal vai te suceder. Assim como foi com Daniel e seus amigos, nem um fio de cabelo foi queimado, porque Deus estava com ele o tempo todo. Deus está contigo nesse dia mau. Seja forte, seja corajoso, mas tenha fé. Creia que o Senhor é contigo. E a última coisa é: resista com a certeza que você não está só e Deus vai te livrar. O Salmo 34, versículo 18 diz que Ele está perto para salvar e Ele vai te livrar. Êxodo 3,7 diz que Deus está vendo tudo. E 2 Coríntios 12,9 diz que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Filipenses 4 também diz que você pode todas as coisas, mas é só em um, naquele que te fortalece. Que essa palavra possa te dar força, possa te dar ânimo, possa te dar fé, possa te dar resistência, para quando o dia mau chegar, ou se você já estiver, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, porque a voz não foi dada espírito de medo, foi dada espírito de valentia. Que nesse dia o Senhor possa liberar a coragem, a fé, a resistência, o bom ânimo para você vencer o dia mau. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da pastora Alice. Fique com Deus.